Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre propriedades coligativas. A ebulição de um líquido, quando o líquido está sendo aquecido, algumas moléculas colidem violentamente entre si e tornam-se livres. Como a gente pode observar aqui nesse gráfico, as moléculas vão subindo até a superfície para se tornarem livres. Com isso, formam-se porções de vapores no interior da massa líquida, constituindo desta forma as bolhas. Estas bolhas não sobem à superfície imediatamente. Isto só ocorre quando a pressão dentro da bolha iguala-se à pressão externa. Há um aumento, então, de pressão internamente dessas bolhas que provoca, então, a diminuição da densidade e diminuindo a densidade, as bolhas passam a procurar a superfície porque elas vão se tornar menos densas do que é a água líquida. A ebulição de um líquido depende da pressão externa, isto é, quanto menor for a pressão externa, menor será a sua temperatura de ebulição. Vamos a uma questão, um exercício. Devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira é menor do que 1 atm. Entretanto, ao nível do mar, pode ser considerado igual a 1 atm. Em um recipiente aberto, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tanto no topo do pico da bandeira, como no nível do mar. Ora, a gente está vendo aqui que no topo do pico da bandeira, a pressão é menor do que 1 atm. Se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. Então, jamais será igual a temperatura de ebulição da água no pico da bandeira e ao nível do mar. Já eliminamos esta alternativa. A temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Ora, ele está falando que a pressão no pico da bandeira é menor do que 1 atm. Se é menor do que 1 atm, a temperatura de ebulição da água será menor e não maior do que 100 graus Celsius. Então, esta alternativa também está eliminada. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius, porque justamente a pressão no pico da bandeira é menor do que a pressão ao nível do mar. A temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Não, a gente já viu que ao nível do mar eu tenho a pressão de 1 atm e na pressão de 1 atm a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, esta aqui está errada. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Também não, a gente já viu que ao nível do mar, na pressão de 1 atmosfera, essa temperatura de ebulição da água será de 100 graus Celsius. Então, a resposta certa é letra C. Temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Por hoje é só. Até a próxima.